Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje eu quero contar para vocês algumas coisas sobre Atenas. Por exemplo, você sabia que essa ideia de cultura que Atenas traz durou cerca de 150 anos, depois foi ladeira abaixo. Vamos entender um pouco isso melhor? Vamos começar entendendo o contexto da coisa toda, voltar um pouquinho no tempo, no período arcaico, na Era Arcaica, na região da Grécia Antiga, que é essa região aqui no mapa. E era um período de prosperidade, a galera tinha uma grana e a cultura já estava começando a se desenvolver. Mas a oralidade, as tradições passadas de forma oral, de boca a ouvido, ainda era como a coisa se espalhava. E a coisa se espalhava, eu quero dizer, certas questões culturais, como a religião, a crença nos deuses, poemas, como eram entendidos, cantados e compreendidos, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, duas histórias importantíssimas que depois foram escritos, e também a língua. A língua grega antiga, ou a língua grega, foi mais um fator para que houvesse uma noção de unidade, uma noção de identidade entre os gregos. E isso é muito interessante, porque em contrapartida, nós temos uma outra coisa que vai dar uma noção de desunião. Se algumas questões da união, a criação e o desenvolvimento das cidades-estados, chamadas de polis, elas começam a dar uma individualizada em algumas regiões importantes. Porque as polis, como se fossem grandes cidades, metrópoles, elas vão ser autônomas, cada uma do seu jeitinho, cada uma o seu jeito de cultuar certos deuses, certos jeitos de fazer festividades e também um governo específico, com leis específicas. Cada cidade-estado tinha sua maneira de fazer as coisas, de governar, e isso dava uma noção de diferença. Do jeito que eu faço é diferente do seu, mas somos o mesmo povo. E isso fica muito fácil de ver nos Jogos Panhelênicos, em homenagem a Zeus, que acontecia na cidade de Olímpia. Claro que isso depois vai dar origem ao que a gente está acostumado hoje em dia nos Jogos Olímpicos. Na época era Panhelênicos, porque era como essa galera se identificava. Somos helenos, helênicos. E aí a galera se juntava de várias regiões da Grécia Antiga para competir. E aí ganhar aquela coisa toda que a gente já está acostumado com os Jogos Olímpicos, com várias diferenças, mas a ideia é de chamar a galera que era igual. Então tinha sim essa noção de identidade. Uma outra coisa que as polis trouxeram foi um olhar maior para o urbanismo, para a arquitetura, muito mais do que a parte rural, seja as plantações, rebanhos. Então o olhar ficava muito em cima do urbanismo, até porque estava nascendo, desenvolvimento mais afinado da arquitetura e por aí vai. Uma dessas cidades-estados, uma dessas polis, é a própria Atenas, que a gente vai falar hoje. E ela fica numa região mais macro ainda, chamada Ática, que fica aqui nessa região do mapa. Existe uma origem mitológica e maravilhosa para Atenas. Primeiro, que ela foi governada por um rei, metade homem, metade serpente marinha, chamada Cécrope I. Ele teria passado para esse pessoal, que vivia em tribo da região, uma série de questões culturais, como a leitura, a escrita, crenças, rituais e assim por diante. E aí um outro cara, esse já nosso conhecido, nós temos vídeo dele aqui, que é Teseu, o mesmo Teseu da história do Minotauro. Depois que ele derrotou o Minotauro, voltou para casa, ele teria unido essa galera que estava dividida em tribo, em grupos separados. E essa união, junto com essa cultura, teria feito surgir uma Atenas forte, próspera e cheia de cultura. E durante um bom período de tempo, Atenas era aristocrata, ou seja, o poder estava na mão de uma galera que já tinha poder, que já tinha grana, e isso passava de geração em geração. Então o poder era o mesmo sempre, era o mesmo clubinho que ficava no poder. Aí vem um cara muito maneiro, chamado Solon, que é tido como um dos grandes sábios da Grécia Antiga, porque, foi por culpa dele que a democracia teria surgido, ou alguma coisa assim. Mas vamos entender direito isso.
Em primeiro lugar, os comerciantes. Como estava tudo próspero, os comerciantes estavam ganhando poder e começando a olhar para os aristocratas e falando, mas por que você tem poder, tem esse monte de privilégio e eu não? Olha o que eu estou fazendo pela nossa cidade. Enfim, reclamando o poder e a coisa estava ficando quente, a coisa estava ficando tensa. Então Solon tentou fazer um meio termo entre os aristocratas e os comerciantes. Tentar chegar ali numa coisa que valia a pena para todo mundo. Então, primeiro, ele aboliu a escravidão de cidadãos por dívida. Ele também fez uma reforma tributária e monetária, coisa que até hoje precisa ser feita em tudo que é canto, né? Ele fez essa reforma. E também aproximou outras pessoas que não a aristocracia, mas outras pessoas que já estavam ganhando poder e influência do governo. Ele trouxe a pessoa para junto. Vamos com nós aqui. E disso tudo surgem duas instituições importantes, que aí sim vai dar origem à democracia que a gente conhece até hoje, como foi desenvolvendo. Uma dessas instituições chama Boulé, que era composto por 400 cidadãos que eram sorteados de mais de 30 anos, e eles discutiam e tomavam providências com relação a temas que eram propostos na segunda instituição chamada Assembleia, onde todos os cidadãos atenienses participavam. Então os cidadãos atenienses iam lá, falavam que precisavam, precisa ver a caixa d'água, precisa ver a vaga da garagem que é muito pequena, o portão da entrada não está abrindo direito, sabe essas coisas? Então eles falavam tudo que precisava ser visto em Atenas e na Boulé eles faziam deliberações, eles tomavam decisões através desses 400 representantes do povo, no fim das contas, ou pelo menos dos cidadãos. E aqui é importante, cidadãos atenienses é uma coisa, o povo ateniense é outra coisa completamente diferente. O cidadão só era considerado cidadão os homens livres, com mais de 21 anos, com pais atenienses. Ou seja, deixava de fora as mulheres, os escravos e os estrangeiros, que era uma boa parte da população também, mais da metade, inclusive. Então, os cidadãos falavam tópicos na Assembleia e na Boulé esses tópicos eram discutidos e tomadas devidas providências. No entanto, o que Solon idealizou, propôs, etc., acabou não dando em nada inicialmente. Durante várias décadas, Atenas foi governada por tiranos que não queriam saber desse negócio de democracia. E só em mais ou menos 500 a.C., com Clístenes, é que finalmente as coisas que ele tinha formulado, criado, idealizado, começaram a fazer sentido na prática, começaram a ser levado a sério. Clístenes adotou e até desenvolveu coisas a mais para que esses planos começassem a dar certo e serem efetivados. E esse Clístenes também fez uma outra coisa muito interessante. Visando uma relativa igualdade, ele dividiu a Ática em várias divisões, em subdivisões. E aí as pessoas eram identificadas pelo seu próprio nome, pelo seu nome próprio e pela cidade de onde vinha. Porque até aquele momento, as pessoas eram identificadas pelos seus pais, quase como que o sobrenome, pela sua família. Então, por exemplo, eu sou Bruno, filho de Sérgio. Essa é a minha identidade. Aí passou a ser, eu sou Bruno de São Paulo. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Porque aí você diminuía a discriminação por origem, por família, entre outras coisas, até por riqueza, né? As pessoas se conheciam e tal, você é filho do fulano, você é filho de quem? Então diminuía isso, o que foi bastante interessante. Até esse momento, Atenas era bacana, tinha ali um posicionamento político-econômico muito bacana, só que ela realmente se tornou protagonista da parada depois das guerras médicas. Já temos um vídeo sobre guerras médicas antigo, bem antigo do canal. Se você quiser ver, na produção antiga, a gente ainda vai refazer esse vídeo, que é basicamente a guerra entre Grécia e Pérsia, a guerra greco-pérsia, que é onde tem os 300 de Esparta, aquela coisa toda. Então, nessa guerra, Atenas tem várias vitórias importantes. Atenas tem um exército naval, tem uma frota naval, um desenvolvimento naval, acima da média. Era espetacular. Então, eles fizeram várias estratégias para puxar a guerra para o mar e derrotar os persas.
Tem Xerxes, né, que tem lá nos 300, enfim, tem toda essa galera aí existiu. Então a gente tem Atenas ganhando, a Grécia ganhando a guerra contra os persas. Isso dá um protagonismo incrível para ela. Só que Atenas foi mega destruída. Ela precisou reconstruir a própria cidade, inclusive a Acrópole e o Pártenon, né? Tudo é mais ou menos a mesma estrutura, se você for olhar num conjunto, mas precisou reconstruir tudo, inclusive os muros também. Atenas é uma cidade toda murada e aí eles reconstruíram os muros até chegar no porto, dando acesso direto ao mar. Então era tudo meio fechadão. E a partir disso, com o fim das guerras médicas, e é chamado de médica não é porque era de médico, não. É porque os persas eram chamados de medos. Então as guerras médicas, guerra com os medos, guerra com os persas. Com a vitória, se inicia uma nova era. A era clássica. A era de Atenas que a gente está acostumado. Atena dos filósofos, dos historiadores, dos poetas, dos escritores, do teatro, dos artistas, dos atores. Dessa Atenas. E que, como eu falei no início, dura 150 anos apenas. Mas vamos entender. Desde a reconstrução da cidade, já foi usado uma arquitetura clássica. Não clássica de antigo, clássica desse período, específico desse período. Mas com tecnologia, de um formato diferente, já dessa época. E como tinha o porto, lembra que eu falei do porto? Do acesso ao mar? Era o porto mais importante da região. Então incentivava a vir uma galera. E com toda essa cultura que a Grécia tinha, era um terreno super fértil para a cultura. E esse foi o segredo do momento que a gente tem na mente dessa ideia de Atenas para o presente. A cultura. Olha que coisa importante o investimento em cultura. Se perpetua para sempre. Mas vamos entender, calma. Com esse porto e essa cidade convidativos, uma galera chegava em Atenas. E muitos artistas, muita gente voltada para a cultura. Não só para o militarismo ou para o governo, como essa galera que estava a fim de fazer outras coisas. Então, por exemplo, a filosofia. O berço da filosofia não é em Atenas, é na Jônia, que é ali perto, mas não é nem na Ática. Tem que atravessar o mar, tem que chegar pelo porto. Então, quando ela chega, ela se desenvolve até a gente ter nomes como Sócrates, Platão, que é um dos maiores nomes da filosofia. A história, como a gente conhece, o estudo da história, os historiadores, também tem o seu desenvolvimento principal em Atenas. Heródoto foi o pai da história, o pai do estudo da história, dos historiadores. Ele já tinha produzido algumas coisas antes de chegar em Atenas, mas quando ele chega em Atenas é onde tem o maior desenvolvimento, a produção de grande parte de sua obra também. Fora o próprio teatro, que foi lá no desenvolvimento dele. E, como eu falei, outros tipos de arte, como a poesia, a literatura, era realmente um lugar muito fértil, onde tinha espaço para essas coisas se desenvolverem. Se a gente for comparar com a sua rival Esparta, esse tipo de desenvolvimento não era tão visto. Não tinha um foco, eles estavam focados em outra coisa, no militarismo. A gente já vai falar mais de Esparta. Mas olha só, com medo dos medos, com medo de um novo conflito com os persas, eles criaram ligas. Esparta, que é mais ou menos vizinha, é na Grécia Antiga, mas são meio distantes. Esparta já fazia parte de uma liga, e ela era líder dessa liga, que é a Liga do Peloponeso. Então várias cidades-estados eram afins, estavam juntas ali como um time, e a maior, a mais importante, a líder, era Esparta. Atenas acabou formando também uma liga, a Liga de Delos, com várias cidades-estados, com várias regiões ligadas a ela. Ela era a líder. E como tinha essa questão cultural muito forte, a influência da sua cultura nas outras cidades da Liga era inevitável. Fora que algumas coisas eles impunham, como por exemplo os mistérios de Eleusis. Essa imposição quase imperialista, ou imperialista, começou a desagradar uma galerinha, principalmente Esparta, que vivia uma monarquia. Então se essa cultura, esse jeitão de fazer as coisas de Atenas se espalhasse a ponto de influenciar o poder e os poderosos de Esparta, seria um problema. Então Esparta ficou atenta. E aí aconteceram algumas coisas que acabou dando na Guerra do Peloponeso. Primeiro,
uma cidade aliada a Atenas entrou em conflito com uma cidade aliada a Esparta. Aí já deu ruim. Mas além disso, uma das cidades aliadas, uma cidade importante aliada a Esparta, sofreu um embargo econômico. O primeiro embargo econômico registrado na história, que os mercadores não podiam fazer negócio na região onde Atenas comandava. Então ficou inviável e aí finalmente estourou a Guerra do Peloponeso, durou 27 anos e no fim das contas Esparta ganhou. Esparta tinha um exército terrestre, um poder militar terrestre muito mais forte que o de Atenas, onde o poder estava concentrado no mar. E aí a galera estava presa, lembra que a cidade era murada? Então todo mundo ficava ali, não existia um desenvolvimento rural, de plantação e tal, então as coisas tinham que vir pelo porto. Se você não tem algum problema com a entrega de suprimento, como é que fica a cidade? Aí você ainda tem uma pandemia dentro da cidade. 1/3 da população ateniense morre por conta disso. Aí fica fácil para os espartanos entrarem e dominarem tudo. Atenas até chegou a ganhar algumas coisas, algumas batalhas e tal, mas Esparta, no fim das contas, conseguiu entrar em Atenas e acabar com a guerra vitorioso. Essa vitória coloca ela como a principal cidade-estado do mundo grego antigo, mas dura pouquíssimo, dura tipo 40 anos, porque ela já estava fraca, não tinha controle, virou um caos. Foi aí que os macedônios, comandados por Felipe II, viram a oportunidade de invadir a Grécia. E aí o filho dele, o Alexandre o Grande, conquista um monte de território que vai da África até a Índia e espalha a cultura grega. E ele faz isso porque ele foi educado por Aristóteles, um discípulo de Platão, um dos maiores nomes da filosofia ateniense. Educado com a influência ateniense, por onde quer que ele passe, ou melhor, por onde quer que ele tenha passado, ele levou essa influência macedônia, grega, mas especificamente ateniense. Essa cultura, as ideias. Tanto que lá no Egito, que a gente visitou aqui no CDH, você vê alguns lugares, já da época de Alexandre, ou da dinastia que ele acabou deixando no Egito, que tem o helenismo, que tem essa cultura helênica, grega antiga, junto com a cultura egípcia. É muito interessante. Então, em parte, é graças a Alexandre o Grande, um macedônio, que invadiu a Grécia, que nós temos essa influência ateniense no Ocidente, nos dias de hoje. Principalmente, mas não só, na democracia, que a maior parte dos países ocidentais são democráticos. Então olha só que interessante. Não foram os atenienses que dominaram ou tiveram um grande império para ter criado na gente um imaginário de que Atenas é aquela coisa cultural, filosófica, histórica. Isso durou extremamente pouco. Durou menos do que o período anterior de 400 anos da Era Arcaica. Esse período de cultura fervilhando foram cerca de 150 anos. Não é loucura isso? Para você ver como a cultura é importante. Se sabe popularmente muito mais sobre essa parte de Atenas do que, por exemplo, sobre Esparta, que era mais militar, ponto, acabou. E aí hoje está se descobrindo que não, que também tinha uma cultura interessante, que também tinham coisas lá. E foi levado por um outro cara. Inclusive eu fiz um vídeo aqui sobre esse conflito Esparta e Atenas, só que por um prisma, por um viés psicológico, relacionando as nossas questões mentais nesse conflito. Hoje, a reflexão que eu quero propor para vocês é a respeito da cultura. O quanto a cultura é importante e influencia um cara que monta um império que influencia todo o planeta, praticamente. Toda a parte ocidental do planeta. Influencia como a gente olha para a história, olha para a política, olha para a espiritualidade, para a psicologia, para a filosofia. Todo estudo de misticismo, espiritualidade, vai bater ali nos neoplatônicos, que tem a ver com Platão, que tem a ver com Sócrates, que tem a ver com todo esse emaranhado de coisas atenienses. Deixa aqui nos comentários o que você achou, mais um vídeo histórico aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado, um beijo no seu coração e até a próxima.